Conversas cruzadas nesta noite, trabalhando em cima da crise das finanças do Rio Grande do Sul. A expectativa dos servidores públicos vão receber quanto na parcela que vem aí na segunda-feira. Já se sabe, por exemplo, que mesmo em poderes que estão recebendo o 12º, aquela parte que a cada mês o executivo tem que depositar nas contas desses poderes, há, por exemplo, pensionistas que recebem parceladamente, já receberam no mês anterior, porque estão vinculados ao IP. Há o risco de o 12º, em algum instante, pelo menos esteve a perigo, para ser claro, esteve a perigo entre ontem e hoje. Havia uma dificuldade de afirmar no Poder Legislativo, no Poder Judiciário, no Ministério Público, lá no Tribunal de Contas, que o 12º fosse depositado. Foi ontem ao fim da tarde, e isto pôde fazer com que fossem honradas essas folhas. Todo este quadro levou o Estado do Rio Grande do Sul, que espera, por seu Poder Executivo, a aprovação de aumento de impostos, também a buscar o caminho da justiça. Nós vamos até discutir na mesa se esse caminho já não deveria ter sido percorrido. Ao fim e ao cabo, a Ordem dos Advogados do Brasil, pela Seccional Gaúcha, já está lá no Supremo há tempos, pedindo a mesma coisa que o Estado ainda vai pedir daqui a 30 dias. O pedido de hoje é uma cautelar, para não mexerem nos depósitos. E o pedido principal, que tem 30 dias para ingressar no Supremo, é que a dívida pública seja rediscutida. É isto. Não sei em que termos. O Estado tem 30 dias para desenhar. Poderia seguir simplesmente e juntar-se à ação da OAB. Mas, sobre tudo isso, o governador falou. Falou o Procurador-Geral do Estado. E quem estava lá era o repórter Josmar Leite. A intenção do governo é evitar um novo bloqueio nas contas do Estado, como o que aconteceu no início deste mês, causando um enorme transtorno ao serviço público. E que, além disso, o governo federal não deixe de repassar os recursos mensais nas áreas de saúde e educação. A ideia é sensibilizar o Supremo Tribunal Federal, demonstrando que a ideia é pagar prioritariamente o salário do funcionalismo. É um pedido jurídico. Mas, acima de tudo, é também um pedido humanitário, porque nós compreendemos a situação dos servidores e das suas famílias e das dificuldades que elas vão passar. A situação é uma situação de emergência financeira no Estado do Rio Grande do Sul. O Procurador-Geral do Estado, Eusébio Ruschel, também disse que em até 30 dias o Estado deve entrar com uma nova ação, dessa vez para revisar o contrato da dívida do Estado com a União, que, segundo ele, tem itens inconstitucionais. Nessa lei já se prevê que o índice de atualização será alterado do IGPDI para o IPCA e que os juros serão reduzidos de 6% para 4%. Mas nós também, nesta ação, estamos buscando antecipar essa revisão. A revisão de que fala o Procurador-Geral do Estado é justamente a ação lá no Legislativo, o processo legislativo que levou à aprovação de uma lei que até agora não está, todavia, posta em prática. Lembram? Foi até matéria da campanha eleitoral. Os candidatos ao governo discutiam a dívida, o que prova que Sartori sabia da dívida. E Tarso Genro sabia mais do que ninguém, e ele dizia, não, eu vou a Brasília. Até discutiram muito nos debates, eu mediei debates em que os candidatos diziam, não, tu estavas lá, tu não foste no Congresso para discutir. É esta lei que o procurador Eusébio referia inicialmente na sua resposta. Esta lei prevê este repasse, essa redução, etc, etc. Mas antes que ela comece a viger, nós queremos desde logo conseguir no Supremo que se aplique os seus parâmetros. Foi isso que disse o Procurador-Geral do Estado. Parece que há mais tempo diz isso a OAB, Cláudio Lamáquia. Bom, Brito, a Ordem dos Advogados do Brasil diz isso há 3 anos. Porque foi exatamente quando a OAB do Estado do Rio Grande do Sul... Eu até falei em 2, são 3 anos já de ação. No final de 2012, nós ajuizamos a ação no Supremo Tribunal Federal, exatamente com este cunho, né, e trazendo exatamente a ideia de que
há onerosidade excessiva no contrato hoje, né? Nós temos a taxa de juro que ela é capitalizada mensalmente, né, se constituindo em anatocismo. Nós temos os índices que são aplicados neste contrato, que não são os mesmos índices utilizados pelo governo, notadamente no caso do BNDES para financiamento de empresas. Portanto, nós teríamos que compatibilizar a ideia e o que nós buscamos, o que a OAB busca nessa revisional, nessa ação que busca a revisão da dívida do Estado do Rio Grande do Sul, é compatibilizar exatamente o mesmo encargo que o governo federal cobra quando empresta, então o mesmo encargo que ele cobraria do Rio Grande do Sul nesses contratos. O que, aplicado de forma retroativa a partir de um determinado momento, poderia inclusive trazer para uma declaração de quitação da dívida do Estado do Rio Grande do Sul. Isto é o que nós fomos... se não sobrou alguma coisa para nos devolverem até. Bom, esse seria seguramente o melhor dos cenários, né? Mas isto foi o que a Ordem dos Advogados colocou naquele momento. E lá atrás, Brito, nós oferecemos, isso tem que ser dito, nós oferecemos esta ação, ofertamos esta ideia da Ordem dos Advogados ao governador, ao então governador do Estado, e assim como fizemos agora, tão logo o governador atual assumiu o governo do Estado do Rio Grande do Sul. E por que isso? Porque nós entendemos, e eu aqui quero saudar, porque há muito tempo estou dizendo isso, então estou aqui saudando a atitude do governo do Estado, a atitude do governador Sartori de hoje ir, então, ao Supremo Tribunal Federal e discutir esta dívida. O fato de que isto poderia ter sido feito há mais tempo pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul, eu não tenho a mínima dúvida, tanto é que a Ordem dos Advogados do Brasil foi. O que a Ordem tem dito ao longo desse período é que o governo poderia ter somado, inclusive, com esta ação que já está também distribuída pela OAB já há 3 anos, onde nós estamos discutindo os critérios. Mas lá atrás, quando nós ajuizamos a ação, nós já dizíamos isso, ou seja, que nós estávamos tendo a responsabilidade de antever que o Estado do Rio Grande do Sul poderia passar por uma situação de extrema necessidade. Veja o que nós estamos passando hoje. Está me ocorrendo, pelo que tu descreves da ação da Ordem, está me ocorrendo que as razões de decidir na ação do Estado podem estar na ação da OAB. Eu promoveria, uma cautelar incidental na própria ação da OAB, porque já está posta lá, a ministra Rosa Weber já conhece os fatos. Obrigaria agora para juntar esses dois processos. Mas enfim, Brito, se a ação que vai ser julgada é a ação da OAB, proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil, se é a ação proposta pelo governo do Estado, enfim, se é uma ação proposta pela sociedade civil organizada, o que nós fizemos hoje na OAB foi isso, dizermos que nós estamos ao inteiro dispor, à disposição do Estado do Rio Grande do Sul para fazermos alguma coisa. O que eu afirmo taxativamente, como advogado afirmo isto, o Estado do Rio Grande do Sul tem que, no mínimo, tentar. Nós não estamos aqui dizendo, e o Gilberto, como juiz, sabe do que eu estou falando, nós não estamos aqui dizendo que a decisão vai ser esta ou aquela. Nós estamos dizendo que temos uma tese jurídica, que ela é muito boa, e que ela poderia trazer para o Estado do Rio Grande do Sul, neste momento, uma tranquilidade. Por quê? Como pode ser feito isso? Uma ação cautelar incidental nesta ação da OAB, ou o próprio governo do Estado agora com esta ação cautelar, que seja eventualmente declarada a sustação, a suspensão dos efeitos da mora, com um depósito inicial, que o governo dissesse, olha, nós entendemos pelo cálculo que temos que a dívida hoje é 50 milhões de reais mês, o pagamento mais não é 260, deposita isto que seria em tese o contraditório e logo em seguida para de ter os efeitos de uma eventual mora. Traduzindo para o telespectador que não é advogado. Significa dizer que a União Federal não poderia ingressar no Estado do Rio Grande do Sul suspendendo, buscando os valores que são recebidos pelo Estado hoje da União, ou fazendo até mesmo este bloqueio nas contas do nosso Estado, que foi o que aconteceu. É isto que nós estamos dizendo. E, Brito, há muito tempo nós estávamos antevendo essa situação, porque conhecemos a situação do Estado do Rio Grande, que todos conhecem. E isso me autoriza a dizer, o termo é forte, mas me autoriza a dizer o seguinte: nós estamos, o Estado do Rio Grande do Sul está pagando esta conta para a União Federal, muitas vezes com vida de gaúchos. Porque os gaúchos estão morrendo nos hospitais, nós temos tido assaltos e assassinatos na rua de forma permanente. Nós não estamos investindo em saúde e segurança o que deveríamos investir. Bom, isso é muito sério. Tu trazes o tema da segurança, o doutor Schaeffer já fez referência, e por coincidência também hoje
foi à Assembleia Legislativa o secretário da Segurança, o secretário Jacine, foi prestar contas, foi ser ouvido pelos deputados e disse com muita clareza, com muita transparência, ao expor planos estratégicos de como dar conta do recado diante desta circunstância, e disse, quando perguntado, sim, atraso de salários, dificuldade com diárias, outras dificuldades do orçamento da segurança pública terão reflexo, sim. Nós teremos situações mais graves ele disse mais com todas as letras. E por isso justamente que é necessário saudar essa atitude do governo em ir finalmente para o Supremo. É incompreensível não ter tomado essa posição antes, deixando que acontecesse o caos, deixando que o Serviço de Segurança Pública tivesse, vamos dizer, esse grau de deterioração que ocorreu. Eu levei um susto do relator. O relator, o doutor Marco Aurélio, não desde logo por ser o Marco Aurélio, que eu tenho até em alta conta, é o rei do voto vencido, mas tem posições muito claras e as sustenta. Recebeu a notícia, foi procurado pelos repórteres, nem recebeu a inicial ainda, recebeu a notícia. Só olha, quero dizer ao Rio Grande do Sul que eu não tenho como salvar o Rio Grande. Não sou eu o salvador do Rio Grande. Foi direto. Mas eu espero que o Supremo Tribunal Federal, e aqui a gente, vamos dizer, como parte interessada, no sentido lato, que o Supremo Tribunal Federal faça uma análise principiológica, que ele coloque na balança quais são as consequências de uma decisão dele, que não pense unicamente na questão financeira e na questão do ajuste fiscal, que pense nas vidas que estão por trás disso. Aliás, então, como parte, tá? E aí, vamos dizer, todos nós dissemos isso, nós não temos garantia nenhuma do sucesso de uma ação, quando se entra com uma ação judicial, mas o que nós precisamos é tomar uma atitude, o que nós precisamos é postular. Mas do ponto de vista constitucional, Brito, o que se espera é que o Supremo coloque os princípios na balança. E para colocar princípio na balança, tem que olhar a realidade, tem que ver o que está acontecendo. E eu espero que o Supremo tenha esse olhar, né? E nós vamos torcer para que na ação se coloque lá no Supremo Tribunal Federal. Se eu me lembro bem, o ministro Marco Aurélio, eu acho que caminha meio corredor, 3 gabinetes depois está o gabinete do presidente Lewandowski. E o gabinete do presidente Lewandowski vai ter resposta, não precisa nem falar com o presidente, fala com os assessores que vão estar aqui, vão dar cópias de 5 ou 6 decisões do Lewandowski, dizendo que pague-se, como manda o artigo 35 da Constituição do Rio Grande do Sul, que é constitucional sim, ao estabelecer o último dia do mês como o dia de pagar integralmente, porque tem natureza alimentar. Sem dúvida. Os vencimentos, isso significa a vida das pessoas, e com este fundamento o Supremo tem dito que tem que pagar integralmente. Pronto, fundamenta nesta manifestação. Esse é o caminho. Vai mais longe, até porque a OAB e nós nos dedicamos, eu também me dediquei em cima de uma eventual cautelar incidental que nós estávamos pensando em colocar na própria ação da OAB. Nós temos alguns outros fundamentos. O primeiro, nós temos a lei que já está aprovada pelo Senado Federal, que altera os índices, conforme o próprio procurador, o doutor Eusébio, colocava agora na entrevista. Nós temos um outro fato que ele é relevantíssimo. A capital do Rio de Janeiro e São Paulo, sim, já tiveram decisões, porque foram questionar há pouco tempo atrás, e já tiveram decisões também nesse sentido. Menos. Também nesse sentido. Portanto, esses 3 argumentos, verba de natureza alimentar, princípio constitucional que tem que ser sim preservado. E aí agrego, né, a este fato, esta outra situação que colocava eu. A frase, ela é dura, sei disto, mas nós estamos pagando uma dívida impagável, que nos colocou juros escorchantes para a União Federal, com vidas, porque está faltando recursos no Estado do Rio Grande do Sul para prover a segurança e a saúde. Estes argumentos, eles têm que sensibilizar. Vitor, a questão da segurança, o comércio sente diretamente. As pessoas têm medo de ir às ruas em determinados horários, e os estabelecimentos comerciais especialmente. Tem que sustentar uma segurança privada. É verdade, Brito, e nesses assuntos que estavam sendo tratados, logicamente que não tenho conhecimento do doutor Cláudio Lamac e do doutor Schaeffer, mas nos preocupa como comerciantes, como pessoas simples que nós somos,
esta despreocupação do governo federal com a situação. O Dr. Schaeffer disse com clareza, o judiciário precisa decidir conforme é a realidade. E eu acredito que todos os juízes, as suas decisões, eles pautam na realidade dos fatos. E por isso que a gente acredita na justiça. O que está acontecendo hoje é um Estado insolúvel, que busca soluções, que o governador vai a Brasília, é desrespeitado pelo ministro da Fazenda, não o recebe, para saber e se colocar a par da situação real do Estado do Rio Grande do Sul, e faz com que nós tenhamos que apelar à justiça para termos um contrato que foi firmado lá em 1998, com a realidade de 1998, que hoje é totalmente diferente. Hoje a competitividade no mundo é muito grande, as coisas mudaram, as taxas de juros que o Dr. Cláudio Lamacchia fala são abusivas, não existe como pagar essa conta, nós já pagamos essa conta 2, 3 vezes e devemos mais 3 vezes do valor que nós já pagamos. Quer dizer, quem é que vai dar cabo a essa conta? Então, o reflexo é a segurança, o reflexo é que também foi falado aqui da saúde, e aí eu trago um caso pessoal que aconteceu lá em casa do meu filho, que teve uma namoradinha que teve um problema de plaquetas, de 150 mil baixou para 20 mil plaquetas, e foi se internar no hospital de clínicas, teve a sorte de conseguir o atendimento, 5 dias numa cadeira que nem encosto não tinha, e o meu filho foi para tentar ajudar a namorada no hospital, e na volta sofreu um acidente. Então, são consequências geradas por falta de gestão, por falta de condições. O governo federal é como se fosse uma matriz que tivesse filiais. Eu tive já filiais, e quando uma filial estava com problemas, eu ia lá com atenção e arrumava aquela situação. O governo federal não está dando valor apropriado. Eu não tenho partido, você sabe muito bem. Agora, o que está sendo feito pelo governo federal realmente é uma situação completamente inaceitável de um Estado que há muitos anos, mais de 50 anos, vem produzindo e sustentando o governo federal com a sua renda, e que essa renda possa ser investida em estados pobres como o do Nordeste. Então é a hora de ser reconsiderado o Estado do Rio Grande do Sul. Que os governantes, os gestores federais nos escutem e coloquem a mão na consciência e olhem o nosso Estado como uma situação preocupante que precisa de auxílio nesse momento. Claudir, há poucos dias, nos programas anteriores em que estivemos juntos, trabalhamos aqui a questão das negociações de férias coletivas, no setor automotivo especialmente. Como é que nós andamos? Que balanço a CUT tem hoje da situação do emprego? Como é que nós estamos? Olha, o conjunto da obra aqui no estado do Rio Grande do Sul, ele é de alta complexidade, porque nos polos metal mecânico, e aí obviamente junta componentes da crise internacional, porque enfim, exportação de ônibus, máquinas agrícolas, caiu muito, né? Aguçou muito o desemprego. É terrível tu enfrentar uma situação onde o trabalhador, por falta de um cenário mais favorável, começa a pagar o preço não só com redução de jornada e salário, mas também com o seu emprego. Estamos fazendo um esforço danado de fazer as negociações que tem que ser feitas em circunstância como essa, né? As partes reunir, se é possível criar algum mecanismo paliativo de manutenção do emprego. Mas quero dizer que está bem difícil a situação, principalmente em polos metal mecânico, como que tem, portanto, trabalha com produtos de maior valor agregado, né? Santa Rosa, Panambi, Caxias do Sul, Erechim, né? Grande Porto Alegre, Canoas principalmente. O impacto da situação é muito grande, o que agrava, portanto, a situação aqui no Estado. Agrava. Falo do aumento do ICMS numa base que já está, digamos, já bastante instável do ponto de vista da sua manutenção, que é o mercado de trabalho, né? que amplia ou reduz. Nesse momento está reduzindo, né? O impacto, obviamente, e facilita a roda no sentido negativo, a roda virtuosa no sentido negativo, né? De menos desemprego, menos salário circulando, menos consumo, né? Mais tributação ajuda nesse sentido. Então eu quero reafirmar aqui que aumento de tributo é a pior da solução. Qual é a estratégia? A CUT vai para os corredores da Assembleia? A CUT já está nos corredores, ou junto com os servidores, ou com segmentos da iniciativa privada, trabalhadores da iniciativa privada, que tem restrição a esse tipo de encaminhamento. Mas nós vamos também dizendo o seguinte, para nós não tem problema, tem que olhar o problema como um todo.
tem que assumir responsabilidade dessa dívida, que é um dos pilares do nosso problema. Um dos pilares é o dreno, que suga a produtividade do Rio Grande do Sul e transfere para a União Federal, que por sua vez não fica na União Federal, transfere para o sistema financeiro. Tem que olhar a conta como um todo. A União Federal, o seu orçamento, 47% é recursos para rolar e refinanciar a dívida. Isso é dados públicos, né? Então esse recurso não fica ali para gestão livre do gestor, né? Vai para o financiamento dos papéis que foram vendidos e faz parte do rentismo que circula o mundo, inclusive investimentos pesados aí. O que a gente tem dito, quero reiterar, é que obviamente tem que enfrentar o tema da dívida lá e aqui. Tem que enfrentar, porque quem usufrui do sistema do pagamento draconiano da dívida é o setor que não produz um prego, uma caixa de fósforo, não está atrás do balcão. É o setor rentista. Em algum momento alguém precisou de dinheiro, alguém tinha dinheiro, foi lá e pegou dinheiro. Ninguém está dizendo que entendeu? Foi um negócio feito. Não. Agora, e ficou prisioneiro do sistema que o rentismo preside. Esse é o problema. Então, enfrentar o tema da dívida, enfrentar a sonegação, largar de mão o pé dos trabalhadores, achar que tem um discurso muito fácil de que o problema é transferir para o Estado as ferramentas de gestão da iniciativa privada, isso não dá certo também, porque serviço público é serviço público, organizar uma empresa é organizar uma empresa, é diferente do ponto de vista de gestão, não dá certo esse negócio de misturar essas coisas, né? Então, o período está um período de buscar, tentar construir pela positiva a solução. Agora, não tenha dúvida, os atores políticos que em 98 estavam em volta de uma mesa, negociando, repactuando a dívida, os atores políticos estão hoje no exercício do governo do Rio Grande do Sul. O governador hoje era o chefe de gabinete ou o líder do governo na Assembleia. Assembleia, na época, no governo do Estado, presidido pelo Antônio Brito. Por sua vez, o ministro do Planejamento era o Malan, do governo Fernando Henrique Cardoso. São quadros, são homens que tinham visão de futuro. Então, tinha ali, foi contabilizada uma dívida, pactuada a dívida, que naquele momento foi anunciado por Rio Grande do Sul como a solução do futuro, e depois não resolveu. Então, daqui que nós temos que partir. Então, não é desqualificar o debate. Não dá agora para ter outra solução milagrosa. É complexo a questão. Bom, nós temos no próximo bloco a seguinte questão aos 4 convidados. Como convencer 28 deputados? São os votos necessários para derrubar a proposta de aumento do ICMS. 28 deputados votando contra é o suficiente para que não haja o aumento de impostos. Já voltamos.